Maravilha, maravilhosa. Sou Jardel Beirão, especialista em vida, e vamos hoje estar falando sobre três combustíveis que alimentam, isso mesmo, alimentam a ansiedade. Vamos conhecê-los e vamos saber como trabalhar para não tê-los atrapalhando, alimentando o estado ansioso. Vamos nessa? Hoje nós vamos estar falando sobre três combustíveis que alimentam a ansiedade, né? Três combustíveis que mantêm. Porque todo o combustível mantém o fogo aceso, digamos assim, né? E você sabe bem que o Brasil hoje é considerado o país mais ansioso do mundo. Então as pessoas estão assim num estado de ansiedade gigantesco. E hoje eu quero falar então desses três combustíveis. No código passado ou retrasado, você vai poder ver que eu falo do circuito da ansiedade. Eu falo daquilo que a gente precisa combater, a trabalhar o circuito da ansiedade. Se a gente não trabalha em todo o circuito, a gente trabalha só em uma parte dele, a gente só consegue amenizar. Mas se a gente quer ter efetivamente uma recuperação, uma restauração. Num outro código eu falo dos dois tipos de ansiedade, né? A pessoa pergunta assim, eu posso ser curado de ansiedade? Eu digo sim e não. Por quê? Porque existe a ansiedade normal, que é a ansiedade que todos nós precisamos ter, e a ansiedade patológica, que é o excesso, que é o descontrole. Mas eu consigo reequilibrar essa ansiedade patológica, trazendo ela para voltar a ser uma ansiedade normal que todo ser humano precisa ter, é necessário ter. Bom, e aí eu falava do circuito da ansiedade, que são sintomas físicos, sintomas cognitivos ou mentais e sintomas comportamentais. Então é um triângulo que fica girando, fica girando e trabalhando isso daí. Esse triângulo que fica girando, ele também vai ter combustíveis. Aí eu quero falar hoje de três combustíveis que podem alimentar a ansiedade. O primeiro combustível está ligado aos pensamentos. Aquilo que você fica pensando gera isso. Quando você pensa, você logo em seguida sente. Então, primeiro combustível que fica alimentando o estado ansioso são os pensamentos. Bota aqui, pensamentos. Logo em seguida, a gente tem o quê? Os sentimentos. Então, sentimentos que eu tenho, que muitos deles são ligados ao meu pensamento, também serve de combustível para estar alimentando a ansiedade. E logo em seguida, o que eu tenho? Eu penso, eu sinto, depois acontece o quê? Eu ajo. É a terceira parte. São as minhas ações. Então, e o estado ansioso é muito interessante, volto a dizer, eu estou falando da ansiedade patológica. O estado ansioso ele pode ser disparado a qualquer momento da vida. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu sempre fui calmo, e bababá, nunca tive. Não, pode ser disparado a qualquer momento. Pode ter um evento que dispare um estado ansioso em você. Por exemplo, vamos pensar junto aqui. Um belo dia, você sempre comeu. Vou pensar aqui um exemplo clássico da minha filha, por exemplo. Ela sempre comeu bem, viveu bem, mas um dia, na nossa festa de fim de ano, do dia 31 para o dia 1º, e a gente trabalha no contexto de uma comunidade, ela passou mal. Comeu alguma coisa demais, não caiu bem, e ela passou muito mal. Passou mal mesmo, passa mal de colocar tudo para fora, de viver aquilo ali e tal. Beleza, foi muito ruim, a gente teve que socorrer, quebrou um pouco o clima da festa de virada e tal, mas superamos isso. O que aconteceu no ano seguinte? Ela passou mal de novo. Mas será que de novo ela comeu alguma coisa que não foi boa? Será que de novo? E depois a gente conversando, no terceiro ano ela passou mal novamente. E a gente teve que fazer um trabalho sobre isso. Por quê? Pelo fato dela ter passado mal, ter comido algo que não foi bem, que não caiu bem, que não foi legal,
por este fato, o que acontece? No outro ano, quando foi indo para essa celebração do dia 31, da virada de ano, ela já ficou pensando, caramba, eu não quero passar mal, eu não quero passar mal, eu não quero passar mal, muito ruim, fiquei no banheiro, fiquei colocando as coisas para fora, pensamentos. Com isso, ela começou a sentir medo, insegurança de passar mal de novo. Olha aí, pensamentos, sentimentos. Viu, Eliana? Sentiu. E aí ela começou a ter ações. Ações é que o corpo dela começou a responder a isso. Houve um estado de ansiedade, quase que um estado de pânico. Ou seja, acaba que o seu corpo passa mal pelo sentimento de medo, pelo pensamento. Então, esse circuito, aí ela ficava ansiosa. Então, quando a gente conseguiu reescrever isso, como é que a gente reescreveu? Vindo um final de ano, que foi tudo tranquilo, que a gente foi trabalhando e tal, e tal, e tal, 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 tal. Então, hoje ela tem uma lembrança. Ela tem apenas essa lembrança de que 2 ou 3 anos ela passou mal. Então prestem bem atenção, quais são os combustíveis que alimentam a ansiedade? Primeiro combustível, pensamento. Viu o exemplo que eu dei da minha filha? Você começa a pensar. Você começa a pensar. Se você está no emprego e aí estão mandando as pessoas embora, estão ajustando, aí você começa a pensar, não, eu não posso ser mandado embora agora. Eu tenho que trabalhar melhor, eu tenho que dar mais conta, eu tenho que atender as demandas, eu tenho que fazer com mais excelência, eu tenho que pegar mais coisas. Você começa então a pensar do que você não quer ser mandado embora, que você não pode ser mandado embora, então você começa a sentir insegurança. Olha o segundo combustível, insegurança, o medo de ser mandado embora, o medo de ser demitido, a situação está difícil, aí você começa a ter ações de pegar demanda além do que você pode, ações de não delegar para ninguém, você segurar com você. Olha só que coisa doida. E aí você vive um estado de pico de ansiedade, porque estava pensando, e aí foi gerando sentimento de insegurança e de medo, e aí levou você a ter ações para além do que você podia ter. Então esse ciclo traz 3 combustíveis. Os pensamentos. Pensamentos que ficam rodando, pensamentos que ficam girando, pensamentos que ficam ali retroalimentando. E esses pensamentos acabam produzindo neurohormônios, e um deles é a adrenalina, que levam você a sentir. Então você se sente ameaçado, você se sente inseguro, você tem o medo que dispara a insegurança, e tudo isso vai fazendo com que você tenha ações de estar com a mente super ativa, super alerta, de fazer coisas para além do que você consegue, de não distribuir. Então são 3 combustíveis: pensamentos, sentimentos e ações. Que é o comportamento. Você se comporta de maneira ansiosa. Você já encontrou com alguém que parece que está sempre atrasado, está sempre agitado, está sempre correndo, o mundo parece que está acabando, está chegando e já está saindo, está chegando, mas não pode ficar até o final porque tem que ir para um outro lugar, está sempre agitado? Ações ansiosas. Sensações, aquela pessoa que passa para você, o semblante dela passa, ela mostra que está com o peito agitado e ela pensa desse jeito. Então nós temos 3 combustíveis que alimentam seu estado ansioso: pensamentos, sentimentos, segundo combustível, aquilo que você vai sentindo, e ações, atitudes. São 3 combustíveis direto que atuam alimentando o fogo, vamos botar assim, da ansiedade. No código passado, eu falei do circuito da ansiedade, que são sintomas físicos, sintomas cognitivos ou mentais e sintomas comportamentais. Percebe como é que é interessante isso, esse ciclo? Agora veja bem que coisa legal. A gente já descobriu os 3 combustíveis: pensamento, sentimentos e atitudes, ações.
No código anterior, eu falei do ciclo da ansiedade, do circuito da ansiedade. E quando eu falei do circuito da ansiedade, que são sintomas físicos, sintomas cognitivos ou mentais e sintomas comportamentais. E aí, se você quiser ir lá e ver o código anterior, você vai ver a maneira para você atuar nesse circuito. Porque se você atuar só nos sintomas físicos, tomando um calmante, por exemplo, você só alivia, mas você não cura, você não tira a ansiedade que é patológica, voltar ao equilíbrio para ela ser uma ansiedade normal que a gente tem. Lá eu falo que a ansiedade se tem cura ou se não tem, eu digo que tem e digo que não tem, porque a ansiedade é como um alarme de carro. Você instala o alarme do carro para quê? Para que ele possa disparar. Então essa é a ansiedade normal. Houve um furto, alguém está abrindo seu carro, ele vai disparar. Essa é a ansiedade normal que todos nós precisamos ter para nos manter vivos. Agora imagine que o alarme de carro dispara sozinho, dispara a qualquer hora, dispara com você dirigindo, a buzina fica tocando, ele está descontrolado. Essa é a ansiedade patológica. Então o trabalho é para que você pegue a ansiedade patológica e reequilibre ela para que ela seja a ansiedade normal que todo ser humano tem. Então a ansiedade tem cura ou não? Sim, a ansiedade patológica tem cura para voltar a ser a ansiedade normal. E a normal? Não tem cura porque faz parte da essência, da estrutura do ser humano. Então aí eu falava do circuito que você precisa atender. Trabalhar em todo o circuito, que é o circuito da ansiedade, que é sintomas físicos, sintomas mentais e cognitivos, sintomas comportamentais. Se você trabalhar só uma dessas áreas, o que acontece? Você só alivia a ansiedade. Isso está no código anterior. Você pode ver o código 7 e o código 8. E aí eu trabalho até a questão de quando você precisa tomar medicação e quando não é necessário. E por que tomar a medicação. Só que hoje eu estou falando de 3 combustíveis que alimentam a ansiedade. Pensamento é um combustível, sentimento é outro combustível e atitudes, ações que são geradas pelo que eu estou pensando e sentindo. São 3 combustíveis. Por que isso é importante para nós nessa noite? Para que a gente possa conhecer esses combustíveis. Porque se você quer apagar o fogo, você quer acabar com o fogo, mas você não elimina o combustível, aquele que alimenta o fogo, você tem muita dificuldade. Agora, quando a gente descobre os combustíveis, a gente consegue, então, extinguir os combustíveis, tirar o combustível, diminuir o combustível, fica mais fácil para apagar o fogo da ansiedade. Esses combustíveis alimentam o monstro da ansiedade. Beleza? Deixa aí nos comentários qual desses 3 alimenta mais o seu estado ansioso e o que você gostaria de saber para poder eliminar esses 3 combustíveis ou diminuir.